Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de podermos estarmos aqui no templo para, nesta noite, cercarmos a mesa do Senhor Jesus Cristo. No livro de Números, capítulo 13, no livro de Números, capítulo 13, 30 a seguir. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Amém? Nós temos lido um texto que é muito conhecido de toda a igreja, que fala a respeito da missão que Moisés colocou sobre 12 príncipes e enviou eles para olharem a terra que Deus havia prometido. E saíram aqueles 12 homens, e nós podemos observar que no decorrer de 40 dias, eles voltaram depois que olharam a terra, e foram apresentar o relatório a Moisés daquilo que eles tinham visto na terra. Moisés tinha mandado eles olhar a terra, observar se a terra era boa, se os habitantes que ali estavam, se as cidades que eles viviam eram cidades fortificadas. E depois de 40 dias, eles voltaram e começaram a apresentar o relatório. Mas nós observamos que diante de tudo aquilo que eles tinham contemplado, os 12 homens enviados por Moisés, eles trouxeram um relatório. 10 deles apresentaram o relatório e mostraram que realmente a terra era boa, que a terra era o que realmente eles aguardavam. Eles trouxeram o fruto da terra para mostrar como prova daquilo que a terra poderia e pode produzir. Mas nós observamos que eles também trouxeram com eles o medo, a dúvida. Faltava neles agora a condição maior para que eles pudessem realmente tomar posse de tudo aquilo que eles haviam presenciado. Mas nós observamos que o relatório de Josué e Caleb, eles mostraram que tudo aquilo era verdade, mas eles sabiam que eles poderiam subir animosamente e possuir a herança, porque certamente Deus daria
vitória a eles. Nós observamos, irmãos, que o medo é um sentimento frequente, muitas vezes, em nossa vida. E o medo, muitas vezes, serve também como um freio diante de situações que estão diante de nós. Mas nós observamos que este freio, que muitas vezes se torna também saudável, pois nos impede de muitas vezes irmos em uma direção errada. Mas quando este medo, ele se torna de uma forma exagerada, ela muitas vezes se torna uma doença. E aqui nós observamos, irmãos, que o medo tem feito muitas pessoas deixar de possuir aquilo que Deus tem preparado para ele. O medo que muitas vezes nos leva ao fracasso e à derrota, porque temos medo de avançar, temos medo de ir adiante, temos medo de possuir aquilo que Deus tem preparado para nós. O medo intenso de fracasso, o medo irracional e persistente de cometer erros, que nos impede de buscar uma nova oportunidade e conduzirmos mais adiante para saber que nós podemos receber e podemos tomar posse. É esse medo que muitas vezes nos deixa numa baixa estima tão grande, como aconteceu com aqueles 10 espias. Eles olharam, eles viram que a terra era boa, eles viram que a terra era com fruto em abundância, eles viram que tudo aquilo que Deus havia prometido estava diante deles. Mas o medo, aquilo que fez com que a sua estima ficasse lá embaixo, eles olharam e disseram: a terra é boa, a terra produz com abundância, o fruto está aqui como testemunho. Mas existe um porém, lá naquela terra existem gigantes, existem homens grandes, existem homens muito fortes, homens que nos deram medo, porque nós, aos olhos dele, e nós olhando, nós nos sentimos como gafanhotos. Eles estavam dizendo: nós não somos nada, nós não temos condição de nada, nós não temos condição de vencer, porque nós somos diante dele, aos nossos próprios olhos. Eles estavam dizendo: não é uma questão só da maneira que eles nos olham e nos vê outros, mas nós também olhamos e nos sentimos como gafanhoto. É aquele momento, irmão, que o inimigo se coloca diante de nós e nós nos sentimos pequenos, nos sentimos fragilizados, nos sentimos como nada, nos sentimos como tudo está perdido, nos sentimos que para nós não tem mais saída, que não tem esperança, mesmo havendo uma promessa, mesmo havendo uma palavra de Deus, mesmo Deus dizendo que vai fazer, mesmo Deus dizendo que vai realizar, mas a nossa estima muitas vezes nos coloca lá embaixo e nós nos sentimos como nada, nos sentimos como verme da terra. Mas eu quero dizer para você que alguém pode olhar para você e lhe ter como um gafanhoto, alguém pode olhar para você e lhe ver como um derrotado, alguém pode olhar para você e ver você como um fracassado, alguém pode olhar para você e ver como uma pessoa que não vai dar nada, que não tem saída, que não tem jeito. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que aquele que está sentado no seu trono de poder e de glória, ele está dizendo para mim, e ele está dizendo para você: não é hora de desistir, não é hora de largar, não é hora de abandonar, não é hora de recuar, não é hora de desistir. O Deus que prometeu, ele vai realizar, ele vai fazer, ele vai operar, porque ele está dizendo: quando eu opero, ninguém pode impedir, quando eu estendo a minha mão, ninguém pode fazer voltar atrás. E a mão de Deus está estendida aqui no púlpito, a mão de Deus está estendida para o coral, a mão de Deus está estendida para a igreja. Saiba desta noite que Deus está operando. Alguém pode olhar e dizer ao gafanhoto: eu vou esmagar com as mãos, é um verme, eu vou pisar
está nele, mas Deus está dizendo que Ele te tomou pela mão. Não tem demônio, não tem inferno, não tem potestade maligna que vai impedir. O medo nos leva a recuar, o medo nos leva a desistir. Oh, oh, aleluia. O medo é tão forte, irmão, que no capítulo 14 você vai alguém dizer assim: vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Mas eu quero dizer para você que Deus não te tirou do Egito para você voltar ao Egito. Deus não te tirou lá da escravidão para você voltar a ser escravo. Ele está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, 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 livre. Deixa eu te lembrar de uma coisa: a estrada que te leva à vitória, ela é aleluia. A estrada que te leva à vitória, ela é a cidade. Isso quer dizer que a estrada que Deus traçou para você não é uma estrada que simplesmente você vai sair daqui e vai chegar ali do outro lado e vai com tudo maravilha. Não, a estrada é acidentada. Tem hora que vai faltar o pão, tem hora que vai faltar a água, tem hora que vai faltar a carne. Mas tem uma coisa: em nenhum momento na viagem, aleluia, faltou a nuvem que ia protegendo do calor e a coluna de fogo que ia iluminando durante a noite. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Levantando-se o espírito do governador contra ti, não deixe o teu lugar. Deus traçou um plano na tua vida, e aquilo que Ele determinou, Ele vai realizar, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Não olhe para o gigante, não olhe para os guerreiros, não olhe para aqueles que estão dizendo: eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou lhe destruir, eu vou pisar na sua cabeça. Vai nada, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você. Então abre a tua boca agora e glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. Glória, glória, glória. Aramanchorebahai, Ramanchure Kanaramahaya, Ramanchure. 10 disseram: está perdido. 10 disseram: não tem jeito. 10 disseram: vamos levantar outro capitão. 10 disseram: nós vamos morrer. Mais 2 animados, 2 corajosos, 2 confiantes, 2 valorosos, 2 que tinha coragem, 2 cheio do Espírito Santo, 2 que estavam transbordando de azeite. Como você nesta noite, pise na cabeça de Satanás nesta noite. Não tenha medo, a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa. Pastor Arquimedes, mas a maioria está dizendo que está perdido. A maioria está dizendo que não tem jeito. Mas deixa eu dizer que na terra ainda tem Caleb. Na terra ainda tem Caleb. Na terra ainda tem Caleb. Quem crê, levante a mão, levante a mão.
A mensagem de Caleb nesta noite está viva aqui na igreja. A mensagem de Caleb está viva. E ele diz: tenha calma. Se o Senhor se agradou de nós, se o Senhor se agradou de você, se o Senhor se agradou de você, Ele se agrada de você, Ele se agrada de você, Ele se agrada de você. Então não tem gigante não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Caleb se levanta e diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Se prepare para sentar na cadeira que Deus preparou para você. Não tem inferno, não tem demônio que vai impedir. Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. Então entra na terra hoje, pisa na terra que Deus lhe prometeu, pisa, coloca os teus pés na terra e diz: é minha, pisa, 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 pisa na terra, pisa, e diga: é minha, é minha, é minha.